Vem conferir a crítica do filme Nada de Novo no Front. E finalmente assisti o filme Nada de Novo no Front, disponível na Netflix, terceira versão desse filme. Eu fiquei pensando, o que esse filme pode trazer de novo? O que ele pode trazer de interessante? Porque a gente conhece muitos filmes sobre guerras, muitos filmes que retratam a Primeira Guerra, retratam a Segunda Guerra, e aí eu pensei, o que esse filme pode trazer de diferente? Ainda mais com essa quantidade de tempo, um filme de quase 2 horas e meia, um filme que consegue sim trazer algo de novo. E do começo ao final do filme eu fui surpreendido, não porque ele revoluciona o cinema de guerra, mas porque ele consegue contar uma excelente história da Primeira Guerra, da visão dos alemães daquele momento ali histórico, e consegue me surpreender do primeiro ao último minuto. Claro, com algumas coisas que a gente já viu várias vezes, algumas repetições de fatos, mas mesmo assim o filme ele consegue me surpreender, tanto na parte de atuação como na parte técnica. Mas o filme ele consegue também ter um roteiro e também uma narrativa que eu acho que é o ponto ideal, que faz com que esse filme tenha uma diferença e consiga fazer com que as pessoas que têm um pé atrás sobre filme de guerras, porque acho que já vi muito filme sobre isso, já estou meio enjoado dessa temática, faça com que vale a pena você ver. Primeiro porque é uma visão alemã sobre a Primeira Guerra, isso já é muito interessante, uma visão diferente e que muitas vezes a gente não vê, porque normalmente filme de guerras fica muito mais do lado americano daquela situação, ou do lado inglês, fica muito mais desse lado, porque a gente conhece muito mais a história desse lado. Então ver uma história por um outro lado é super interessante. Eu gosto como o filme trata, no começo do filme, mostrando como aquela geração alemã estava muito empolgada, como era realmente, não só os alemães, mas todo mundo que estava indo para a Primeira Guerra. Claro que o filme foca nos alemães, mas todo mundo, todo jovem que estava indo para a Primeira Guerra, não importa o país que ele estava, ele tinha uma visão errada do que era a guerra, porque as propagandas que vendiam como era lá, era praticamente um sonho, que você iria lá, ia ser um super-herói, e quando você voltasse, você ia ser visto e reconhecido como aquele herói, que você não ia sofrer nada lá. Essa visão errada já mostra muito bem no começo do filme, mostrando amigos super empolgados e super querendo realmente ir pra guerra, representar seu país. É uma cena muito legal, porque você vê como eles estão empolgados, como eles querem aquilo, e como a direção trata aquilo como uma forma realmente até meio lúdica, se você for ver nesse começo. Eles não tratam uma coisa como se fosse pra gente sentir uma depressão de eles estão sendo iludidos. Realmente você sente aquela cena como realmente eles estão empolgados indo pra guerra. E quando eles chegam, ele mostra toda a passagem por eles, inclusive a introdução do filme é muito boa, e ela conversa muito bem com uma cena que vai ter ali logo depois do protagonista, o Paul, quando ele vai pegar o seu uniforme. Então tudo vai conversando muito bem, desde o começo. Desde a cena antes de mostrar o título do filme, onde mostra a realidade da guerra, até mostra a ilusão dos jovens para a guerra, até a hora que eles chegam na guerra. Mostrando 4 amigos, Paul e mais 3. E é muito interessante como o filme, ele é muito, na parte da sua narrativa, eu acredito que o livro deve representar muito bem isso, como no começo do filme, ele mostra os quatro amigos, o Paul e os outros 3, querendo mostrar como eles são grandes amigos e como eles estão indo para a guerra. Qualquer pessoa que assiste um filme já espera uma narrativa linear, que normalmente esses filmes de guerra tem, pode pensar assim, bom, a gente vai acompanhar a vida desses 4 amigos dentro da guerra, mas não é isso que acontece. No primeiro dia da guerra, eles já sofrem o pior que a guerra pode sofrer, vendo milhares de pessoas mortas, vendo milhares das tragédias que estão acontecendo ali, pessoas que não estão felizes e contentes no campo de batalha, como venderam para eles que eles eram. E quando começa realmente a primeira noite, é onde eles vão começar a sofrer as consequências da guerra, aí você vê como eles estavam completamente errados sobre o que eles esperavam dali. E aí logo você já toma um primeiro impacto de você ver que só praticamente o Paul sobrou entre seus amigos. Na verdade, de toda a infantaria que tinha deles ali, daquele grupo de alemães, quase todos morreram de forma geral. E é super interessante porque é super impactante. E eu acho que o filme ele consegue trabalhar muito bem isso, criando camada e características muito interessantes pro personagem do Paul, fazendo com que quem tá vendo o filme crie uma relação muito forte com ele, não dependendo das pessoas que estão em volta dele. E por que isso é super interessante? Porque o filme, ele queria trabalhar com que a nossa emoção ficasse em cima daquele cara, em cima daquele adolescente, aquele jovem adolescente que acabou de terminar a escola, nem terminou a escola direito, e que a cada dia que passa, ele acaba vendo amigos morrerem. Isso é super interessante porque um filme tradicional, ele tentaria compor com que as pessoas em volta criem camadas, criem estruturas pra eles, pra assim quando chegar no final do filme, mesmo que eles morram, você cria uma completa camada sobre eles. Mas não é que esse filme não tenta fazer isso, ele vai pra um caminho oposto. Ele apresenta alguém, cria uma camada rápida sobre ele e essa pessoa morre. Cria uma camada sobre outra pessoa morre, querendo mostrar a realidade da guerra. Isso é importante, de novo, pra criar o que importa, que é o personagem do Paul. Você vê ele praticamente como um zumbi nesse filme. Você vê no começo do filme, como eu falei,
quando ele tá se alistando, apesar de ter dúvidas na sua cabeça, você vê que ele é um cara que tem uma certa vontade de estar ali. Tem uma certa vontade exatamente pela forma como todo mundo acaba influenciando ele a estar lá. E ao longo do filme, você vendo como aquela luz que ele tinha dentro do seu olhar vai se perdendo. Aquela pessoa que estava empolgada de ir pra guerra, a cada momento do filme que vai passando, ele vai praticamente perdendo a luz, perdendo a esperança de vida. E quando chega no final do filme, eu vou dar um spoiler aqui do final do filme, caso você não queira ver, pule um tempinho do que eu vou falar, ele morre no final do filme. O final do filme é que o personagem dele morre. Mas quando você vê ele naquela cena do pátio, indo pra última batalha, parece uma cena realmente que eles estão indo pro seu enterro, estão indo pro seu funeral. Então quando você vê ele naquela cena, antes dele morrer, já parece que ele tá morto, já parece que ele tá morto por dentro, porque ele perdeu todo mundo que ele conheceu naquele período. Isso é super interessante. Inclusive, outra coisa que, voltando mais pro começo do filme, que eu gostei muito, é como o filme consegue na parte técnica trabalhar muito bem a guerra. Porque, de novo, a gente já viu muitos filmes de guerra, e muitos filmes que conseguem trabalhar muito bem a brutalidade que é a guerra. Aqui eu acho que eles vão muito bem sobre isso. Conseguem trabalhar muito bem todo esse aspecto e esse lance que o filme apresenta. Inclusive, vale destacar que eu gostei muito de como eles mostram as trincheiras, a parte agoniante, como eles têm que limpar as trincheiras. Isso foi uma escolha interessante, porque essa galera que estava nessa parte da guerra da Alemanha, já era uma parte onde a Alemanha não iria avançar tanto na guerra. Então você precisaria trabalhar a trincheira como se fosse realmente a casa deles ali, porque eles vão ficar muito tempo na trincheira e sem avançar muito. Então essa é uma parte super interessante. Como o filme consegue trabalhar algo, um aspecto onde eles vão ficar sempre no mesmo lugar, sem andar muito, porque eles foi uma parte do exército onde evoluiu, já até tava no final da guerra, assim, eles ficaram mais de um ano ali, mas eles ficaram na parte da guerra onde no lugar onde eles estavam já meio perdidos, você sente isso, você ouve isso quando você vê que milhares de pessoas estão morrendo. Eu acho que o que faz um diferente nesse filme também, que eu acho que é um problema, uma parte boa, que ajuda a deixar bem claro como é que tá a situação de tudo, é a parte de mostrar um pouco a parte política desse lugar, mostrando como generais trabalhavam isso, qual que eram as ideias dele, inclusive com um contraponto muito interessante, um contraste da direção, onde mostra eles completamente sujos e quase querendo morrer, e depois mostra um general tomando um vinho, comendo uma carne boa e tendo seu cachorro do seu lado, completamente confortável, porque eles não estão envolvidos naquilo. Como as pessoas que estão atrás da mesa não se importam com o povo que está, o povo e os jovens que estão lá pra morrer, que estão simplesmente pra morrer. Então eu gosto muito da direção e eu gosto dessa parte política, como eu falei, porque ele acaba dando um contexto maior do que como tá fora de tudo aquilo. Eu acho que eles poderiam ter sido um pouquinho mais profundo e um pouquinho mais de cabeça nisso tudo, porque realmente seria algo mais para engrandecer mais e deixar mais pesado tudo aquilo, de ouvir eles falarem, a gente não vai fazer nada e ver aquelas pessoas morrerem sem ter o que fazer. Mas eu acho que é uma ideia boa para dar um contexto pro filme, mas podia ir um pouco mais profundo nessa parte política, eu senti um pouco de falta. Mesmo assim, não estraga o filme, que eu achei excelente. Excelente pela direção, excelente pelo roteiro, excelente pela forma como ele te coloca no meio da guerra, no meio daquelas pessoas, sente a morte de pessoas que você viu por poucos minutos, mas assim, você já criou uma camada a ponto de sentir a morte deles, e também tem que elogiar a trilha sonora. Uma trilha sonora meio sintética em alguns momentos, mas que te coloca no meio daquele batalhão. Nesse tipo de filme de guerra, normalmente as pessoas têm dois estilos de trilha sonora que eles tentam colocar. Ou eles colocam uma coisa mais neutra, que é algo que meio sem a trilha, pra você sentir meio que o impacto da guerra, ou você coloca uma trilha mais forte, mais pesada. Eu acho que a trilha ela vai sendo um componente, um personagem ao longo do filme. Eu adorei esse filme e faz total sentido ele ser um dos filmes que tá concorrendo a tantas premiações, porque ele é fantástico na forma como ele conta a guerra, de uma forma onde parece que ele conta uma coisa que a gente já viu, só que de uma forma mais diferente, de uma forma interessante. E um filme que já teve duas versões, conseguiu ser tão impactante, tão profundo como ele foi, realmente é um bom trabalho de adaptação, direção e também, de novo, a atuação, porque a atuação do protagonista é algo que tem que se destacar. Concluindo, Nada de Novo no Front não é o melhor filme de guerra que eu já vi, mas com certeza é um filme excelente, um filme que vale a pena ser visto para quem gosta da temática ou para quem quer ver filmes de guerra, mas está cansado com uma coisa padrão. É um filme que é a sua terceira versão, mas consegue te mostrar coisas novas. Claro, eu queria ter visto um pouco mais da parte política, eu acho que isso fez um pouquinho de falta pro filme, para dar mais impacto pro filme. É bem verdade que tem algumas partes técnicas, a parte da direção, que até parece que é um pouco repetitivo o que está acontecendo. É a sensação que o filme queria passar, mas eu acho que o filme poderia ser um pouquinho mais criativo nessa parte. Mesmo assim, a parte técnica é excelente, a trilha sonora é excelente, as atuações dos atores são ótimas, principalmente do protagonista, e eu adorei a história que eles contaram, que consegue fazer com que um assunto que parece ser batido é visto de uma outra forma, de uma outra visão, e que me surpreendeu muito. E por isso que eu fecho o filme Nada de Novo no Front com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Nada de Novo no Front? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.